Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Quartinho Espírita. Espero que estejam todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, né? Falamos muito aqui em esforços e muitas vezes nos enganamos, né? Achando que esforço é só aquela doação de ajuda material, é só ir até um lugar, ajudar a limpar um espaço, né? Organizar algum evento. Mas esforço também é no caminho da reforma íntima. Por exemplo, perdão. Perdoar é um esforço. No estado atual de evolução que nos encontramos, nós ainda temos de nos esforçar para perdoar aqueles que nos ofenderam, né? Que no fundo ofenderam o nosso orgulho. Então é uma luta contra o orgulho, é um esforço por perdoar e devemos perdoar sempre, como Jesus nos ensinou. Portanto, elevemos nosso pensamento a Deus, peçamos, Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare nos nossos esforços, na nossa prática do bem, porque é a prática do bem que realmente vai fazer acontecer a nossa evolução, né? À medida que nós praticarmos mais e mais o bem, seja na nossa reforma íntima, seja no servir ao próximo, né? A prática da caridade, como dizia Kardec, fora da caridade não há salvação. Então que possamos nos entregar ao serviço, sem extremismos, né? Nos limites das nossas forças, e esse limite vai ampliando, e com isso nós vamos crescendo, entendendo melhor a vida, sendo mais empáticos pelo próximo. Por isso, abençoa-nos, Pai, ajuda-nos a compensar a nossa falta de fé e ajuda-nos a alcançar a dignidade de servir e seguir com Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Bom, livro de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos mostram como a educação tem uma profundidade muito maior do que corriqueiramente se lhe dá. Quando educar se torna apenas habilitar o indivíduo à conquista material, que lhe permite a liberdade de viver ao máximo os seus instintos, e se vai deixando de lado o caráter, a questão moral, então a educação verdadeira se corrompe, o que a levará a ser certamente reajustada, pois o lar é onde esse processo tem a maior força, como vimos na lição aqui. Nós não podemos nos descuidar de que os pais são os primeiros e principais mentores das criaturas.
de sua negligência ou mau exemplos é que se suscita a desordem. Devemos tornar a ver a família como a mais importante das instituições, insubstituível. Constituir uma família não deve ser obra de uma busca por prazer ou solução de problemas menores, questão de orgulho ou até algo impensado, como um mero improviso aconteceu, né? Tais motivos, ao corromperem tão sagrada instituição, certamente cobrarão seu preço de remorso, de arrependimento. Porque por mais que os governos se empenhem no delírio de acreditar que o Estado pode ou deve substituir as famílias, suas ações nessa esteira jamais obterão êxito. Os filhos sempre buscarão os exemplos paternos, virá de casa, dos comportamentos nascidos no lar, o norte do espírito, o que nos leva a entender que, de um jeito ou de outro, o lar é quem educa, para o bem ou para o mal, até na sua missão. De modo que apenas um espírito já com alguma evolução, capaz de ver em Deus a primeira paternidade, fonte de todas as demais, conseguirá resistir aos erros dos pais ou ideologias perversas que ousam substituir as famílias. Seja, portanto, Deus o Senhor de todos os lares e busquemos em Jesus, em Maria e José, o ideal de família. O Cristo que, mesmo pregado ao madeiro, cuidava de sua mãe, ao encarregá-la aos cuidados do apóstolo João. José e Maria, obedientes a Deus, sempre cuidando do crescimento amoroso e responsável da alma que até hoje ilumina o mundo. Então pensemos nisso, né? Muitas vezes a educação no mundo ela vai se voltando só para um super desenvolvimento intelectual, para se adquirir dinheiro, poder, e essa parte moral vai ficando de lado. E ao mesmo tempo as famílias, muitas vão empurrando os filhos para os colégios como se livrassem dos filhos por um tempo. Cuida aí, porque dá muito trabalho. A escola tem que fazer todo o trabalho. E não, o trabalho é na escola e em casa. A escola vai fazer uma parte que é importante, que tem o seu valor, né? É imprescindível, mas a parte do lar também é imprescindível. Os valores que os pais transmitem aos filhos não podem ser substituídos, e a falta deles não corrompem só aquela alma, o que já seria muito, mas contribui também para corromper a sociedade. É por isso que a família tem que ser vista como a maior instituição terrestre, o maior centro de educação, o maior centro de mudança, o polo mais importante criado por Deus, onde espíritos antigos se reafinam, se reajustam. Nós falamos aqui em perdão, onde se perdoam e onde essa educação moral é possível, né? Porque são poucos os espíritos que estão muito adiantados, que vão poder olhar para pai e mãe e talvez na infância, na adolescência ainda, enxergar que aquele não é o caminho, né? Que aquele exemplo não é um bom exemplo, que vão olhar sempre para Deus, para Jesus e buscar ali um parâmetro. São poucos de nós nesse sentido, por isso a responsabilidade com as crianças é imensa. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.